Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto de Vista, o nosso espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. A gente faz o possível, para evitar ir a uma internação, precisar de um atendimento médico que não seja aquele rotineiro para ver se está tudo bem, mas no final das contas, infelizmente, acidentes, complicações e até surpresas negativas podem acontecer a qualquer momento. E muitas vezes, quando isso ocorre, só nos resta uma alternativa: buscar o socorro do SAMU, que é feito por telefone, esse primeiro contato lá no 192, e é quem normalmente a gente recorre nesses momentos mais preocupantes. E graças a Deus que eles existem, estão aí para nos ajudar nesses momentos delicados e muitas vezes são imprescindíveis para o resguardo, para a manutenção da vida ou até mesmo para minimizar complicações que são inevitáveis. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui no nosso estúdio o médico da regulação, o Dr. Luiz Mansur, que está também à frente do Núcleo de Educação Permanente do SAMU, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, móvel de urgência, doutor Mansur? Isso. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, uma alegria reencontrá-lo, viu? O mesmo, uma alegria. Como é que está sendo, então, essa dinâmica do SAMU desde que ele foi implantado, incutido ali na estrutura da saúde pública até agora, doutor Mansur? Muitos desafios, muita evolução? Sempre muitos desafios. Então, a estrutura do SAMU, ela é independente do momento, ela é feita para tentar responder o mais rápido possível à demanda da sociedade no que se refere a uma urgência, a uma emergência. Mas nem sempre podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E o atendimento do SAMU não é só a ida da ambulância. A ligação para o SAMU, uma orientação do médico, do que deva ser feito, se pode ou não esperar uma ambulância, de acordo com a realidade de cada solicitante, também é um atendimento de urgência e emergência, que é a regulação médica. Esse esclarecimento que o senhor faz agora é extremamente importante, porque no inconsciente coletivo, na nossa mente, assim, só existe o atendimento do SAMU quando a gente vê ali a motolância, a ambulância, o profissional com o fardamento semelhante ao do senhor, e não é bem assim. Há casos, então, que se consegue resolver, atender apenas por telefone mesmo. O exemplo assim mais comum e bem gratificante, porque a gente consegue resolver à distância, são os engasgos, desde crianças a adultos. E quando o solicitante, nervoso, consegue nos entender e consegue fazer a nossa orientação da melhor forma possível, e a gente, já pelo telefone, a gente já percebe a emoção da família, do sucesso, da volta da respiração daquela pessoa. Mas mesmo assim, quando tem disponível, nossa viatura chega logo após para avaliar, mas não daria tempo se não houvesse uma boa regulação, um bom atendimento e a aceitação do solicitante de que faz parte aquela orientação, que ele se acalme, que ele tente entender o que está sendo passado e ele tente fazer, mesmo sem treinamento, que toda a sociedade deveria ter um treinamento de primeiros socorros, e na minha experiência, nos meus plantões, o sucesso sempre nós atingimos, no caso dos engasgos, 100%. Quando a população consegue entender, diminuir aquela angústia e entender e executar a simples ação que nós ensinamos por telefone. E isso é bom também reforçar, porque, no final das contas, o engasgo é algo no qual a pessoa está ali sem a condição natural de respirar. Às vezes não dá tempo de você deslocar uma ambulância que está lá no Trapiche da Barra para chegar na cidade universitária, ou que por vezes pode estar até numa cidade do interior, para poder socorrer aquela pessoa. E essa orientação é que acaba sendo determinante para um caso de sucesso ou não naquele atendimento, Com certeza. Caso fosse uma população mais bem treinada, com orientações de primeiros socorros, seria mais fácil para todos nós. Porque a gente entende que mesmo profissionais da área de saúde, envolvidos com urgência e emergência, mas quando quem está sofrendo é um parente, a gente entra num certo desespero. E a regulação tenta dar essa orientação, esse norte para que a pessoa consiga realizar os primeiros atendimentos. E quando eu ligo para o SAMU é que começa todo o processo interno de atendimento. Por isso o senhor falou aí muito bem, 2 vezes, da regulação. Liguei 192, estou aguardando alguém me atender.
quem é que tira o telefone do gancho lá no SAMU? Explica aí pra gente, doutor Mansur. Temos o técnico auxiliar de regulação médica, que é o nosso telefonista com especialização para o atendimento, que ele faz basicamente o preenchimento e a triagem da ficha e encaminha para o atendimento médico. Logo após a completa preenchimento da ficha, ou da melhor forma possível, dependendo da emergência, a gente não consegue preencher adequadamente a ficha, é passado a ligação para o médico e é feito a regulação médica, com ou só uma orientação ou com o envio dos recursos necessários. A gente já se encontrou em outras situações, né? Doutor Mansur é também médico do Instituto Médico Legal. Por muito tempo que eu trabalhei na imprensa, só que na atividade externa a gente acabou se encontrando em casos importantes, difíceis até, né, doutor Mansur? Mas sempre com a resolução e empenho de profissionais como ele aí do setor público. Agora, lá na rua a gente vê 3 tipos, pelo menos eu já observei nesses trabalhos, 3 tipos de unidades móveis, né, que fazem jus ao nome do SAMU. Tem a motolância, tem a UBS, né? USB. USB, isso mesmo, e tem a USA. Isso. São três viaturas do SAMU ali utilizadas para esse tipo de atendimentos. Mas quando é que cada uma delas é acionada e qual a diferença dessas 2 maiores que são carros adaptados para fazer esse tipo de atendimento? Ok. Estatisticamente, a presença de uma unidade avançada numa ocorrência, ela não é muito além de 10% de uma demanda da sociedade. Então, a grande maioria dos atendimentos são realizados pelas unidades básicas de saúde, as USBs. A suporte básico, ela é composta dos socorristas, o condutor socorrista e dos técnicos de enfermagem que vão fazer o atendimento. Essa é a unidade básica, a USB. A unidade avançada, a unidade de suporte avançado, ela é a UTI móvel, que ela se desloca em situações que precisam de um médico no local, ou que pelo menos a gente acredita que precisa. É o caso talvez de um grave acidente, a pessoa presa às ferragens, alguma coisa. Exato. Dependendo da informação que nós temos, que nem sempre, quase nunca é uma informação completa, baseado naquela informação, nós liberamos um recurso ou outro, ou ambos, dependendo da quantidade de vítimas envolvidas. E existe as motolâncias, que são as nossas motos, com os nossos motos socorristas, que até fizemos um curso recente de reciclagem e para receber novos socorristas. E a principal função do motossocorrista é chegar primeiro de que a unidade de suporte avançado. Ele trabalha de forma conjugada, independente? Ele pode... Os 2 casos, de repente, isso, né? Ele pode tanto trabalhar de forma independente, como de forma conjugada, como você usou o termo, que a viatura, a viatura é grande, ela é pesada, e o trânsito tende a reter a viatura. Independente se o trânsito está bom ou ruim, tende a reter natural, a viatura. Né? E as motos conseguem desvencilhar do trânsito com mais facilidade. Então, eles mesmo saindo ao mesmo tempo, eles chegam bem primeiro, bem antes do recurso das ambulâncias, iniciam o atendimento e quando eles já estão preparados ou já preparou tudo, chega mais recursos para apoiá-los. No final das contas, ele faz literalmente os primeiros socorros, né, para que na chegada aí da ambulância possa ser feita talvez somente a remoção, né, ganhando-se o tempo que dependeria dali dessa chegada, como o senhor já me falou. E esse tempo-resposta acaba sendo um diferencial também para evitar, por exemplo, caso uma pessoa tenha uma fratura, muitas vezes vai se mexer ali na agonia, naquele momento, piora a situação, ou uma lesão, acaba sendo determinante também para evitar essas complicações, podemos dizer, adicionais ao acidente, à ocorrência? Exato. Dependendo do tipo de ocorrência, o paciente ou vítima, ele pode ou não pode se mexer, né? Vamos usar o exemplo da fratura. Se o paciente é vítima de uma fratura de braço e não tem nenhuma outra causa aparente, ele pode realmente se mexer, se posicionar num local mais seguro, ou até ele mesmo buscar recursos por meios próprios para ser atendido. Em outras situações, como fraturas de perna, como quedas ou atropelamentos, o ideal é que o indivíduo seja protegido por quem pode fazer a proteção de um novo evento, né? E que ele não se mexa até a chegada de uma equipe que saiba o que está fazendo.
Muito bom, doutor Mansur. E existe dentro da própria estrutura do SAMU o levantamento estatístico para ver de onde mais são feitas os contatos, né, as solicitações de atendimento, os casos de maior incidência. O senhor citou muito bem aí o exemplo do engasgo, né, que é uma coisa certamente muito comum. Além desses acidentes de trânsito, o que é que costuma mais demandar o atendimento do SAMU? Eu não sei a estatística atual, mas é fácil de dizer que o acidente de trânsito por moto é um dos grandes recursos para os quais nós mandamos os recursos. Nos grandes acidentes ou grande demanda, Né? para os recursos são destinados. Então, infelizmente, temos essa estatística bastante elevada devido às características do nosso trânsito e dos nossos condutores de moto, que precisam ter mais Cuidado, né, doutor cuidado Mansur? com a própria segurança. E é um acidente complicado no final das contas, né? Porque na batida, na queda, seja qual for a situação, normalmente você tem uma lesão, uma fratura, são coisas de recuperação complicada, né? Exato. Qualquer pequeno acidente de moto, o seu corpo é que vai entrar em contato com outro veículo ou com o solo, com o chão. Ao contrário de um acidente de carro, que pequenos prejuízos e todo mundo que está no carro, se tiver de cinto, segurança e tal, eles provavelmente não terão lesão. E o motoqueiro, o condutor da moto, sempre vai ter alguma lesão, né? O impacto vai ser sempre em cima do corpo dos ocupantes da moto. Nós estamos gravando esse material aqui na capital, então a gente sempre associa a presença das instituições públicas, sobretudo a Maceió mesmo. Mas como é a estrutura do SAMU? Fica todo mundo concentrado ali na rua Oldemburgo Paranhos, né, a antiga rua Goiás? Existe essa distribuição em outros municípios, pelo menos pontos de apoio? Como é na prática, doutor Mansur? Aqui em Maceió nós temos bases descentralizadas. Temos a base central, que você citou, a antiga rua Goiás. Temos as bases centralizadas, ali no Metropolitano, próximo do Hospital Metropolitano e no Trapiche. Por que descentralizamos? Para o tempo-resposta, para que as viaturas consigam chegar mais rápido nas ocorrências. Temos também várias bases descentralizadas em todo o estado. O SAMU de Maceió é responsável, digamos assim, pela metade do estado, que é chamado pela Divisão da Saúde como Macro 1. Então, dentro da Macro 1, nós temos 16, se eu não me engano, bases descentralizadas em cidades, distribuídas em cidades, para que a gente possa atender mais rapidamente a demanda da sociedade. Lógico, o ideal é que fossem mais bases, mas no momento nós temos uma quantidade razoável de bases que nós conseguimos fazer um bom atendimento na maioria dos casos. Essa daí, por exemplo, essas duas descentralizadas, estando no Trapiche e ali nas imediações da cidade universitária, acabam deixando literalmente essa do Farol meio que no meio da cidade e as outras duas atendendo praticamente os extremos norte e sul, as duas facilitando, entradas, né? Exatamente, as duas entradas também, né? Para quem vem do litoral sul ali nas imediações do Trapiche, para quem vem aqui da parte alta, da Zona da Mata, né? União dos Palmares, Murici, região metropolitana, ali em cima. Isso deve facilitar bastante também, não só o tempo-resposta, mas o resultado desse atendimento, que depende naturalmente do tempo de deslocamento e de chegada, né? Numa situação ideal, é o que faz a diferença, né? A pessoa está sofrendo, não importa se é algo clínico ou traumático, ou engasgo, que não chega a ser um trauma, mas é uma causa externa. O indivíduo, dependendo da situação, ele não tem tempo. O recurso tem que chegar o mais rápido possível. Então, por isso que é fundamental essa descentralização das bases, das viaturas. Falando nisso, o governo do estado teve uma iniciativa agora recente de unificar alguns serviços, incluindo o do SAMU e o do Corpo de Bombeiros, né? Primeiramente, para a gente que está assim de fora, mesmo eu jornalista, acaba entrevistando a turma, quando não liga para o SAMU, não consegue de imediato, a pessoa tende a já ligar para o Corpo de Bombeiros. Existe uma diferença na atuação, no atendimento feito por vocês? Os dois oferecem os mesmos serviços, partindo de instituições distintas? Como é isso daí no dia a dia, doutor Mansur? Vamos lá. Hoje iniciou o projeto Salva Mais, que é a integração do Corpo de Bombeiros e o SAMU, para que minimize essa separação, né, principalmente para a sociedade, na hora que precisa de uma ajuda, e que dentro da base de atendimento, de regulação unificada,
chamada pelo governo de Salva Mais, a gente que destine o recurso adequado e a população não precisa ficar ligando ou para o bombeiro ou para o SAMU. Já facilita, porque na hora da angústia a gente nem sabe para quem ligar. É verdade, muitas vezes vai no automático mesmo, né? Então, os nossos serviços para a sociedade parecem iguais, mas o bombeiro ele tem uma missão um pouco diferente da nossa. Ambas missões são para salvar vidas. O bombeiro, no caso que eu vou me referir mais à ambulância do bombeiro, que eu tenho um incêndio, tenho salvamento aquático, né? Mas vou referir mais à parte do atendimento pré-hospitalar do bombeiro. Ele está integrado às outras ações do próprio corpo de bombeiro e situações que precisa que a pessoa, a vítima, paciente, seja retirado de uma situação na qual ela mesma não consiga sair ou recursos semelhantes ao SAMU não consigam retirá-las dali. Exemplo, preso em ferragens, que o bombeiro tem toda uma expertise e equipamentos para que possa fazer aquela retirada, desencarceramento da vítima. Utiliza-se, inclusive, por vezes, de ferramentas específicas, né, para fazer o corte ali da lataria, podemos dizer assim, do veículo, né? Enfim, é um trabalho que requer, como o senhor bem disse, uma expertise muito direcionada àquele tipo de atendimento, né? Exato. No nosso país existe essa separação. Em alguns outros países é um serviço basicamente que se misturam, depende só do tipo de viatura. Então, no nosso país tem essa diferença. O SAMU vai para todas as urgências e emergências, clínicas e traumáticas. Então, nós fazemos o atendimento pré-hospitalar nessa parte de atendimento de urgência e emergência de uma vítima que nós podemos acessá-las, né? Vamos dar um exemplo unindo as duas ações, Corpo de Bombeiro e SAMU. O caso de uma vítima presa em ferragem, o bombeiro faz todo o desencarceramento e, dependendo da situação da vítima, ela precisa ser socorrida pela unidade que tenha médico, né? Nossa unidade avançada. Então, o bombeiro prepara toda a vítima, retira com todo o cuidado, com integração das equipes e entrega a vítima para que o SAMU possa transportá-la de forma mais segura. No caso, o paciente precisa de uma atenção maior do médico, uma situação mais avançada. Então, a partir daquele momento, é o SAMU que entra na situação. É um fator potencializador dos bons resultados, no final das contas, né? Exato. O senhor já viu modelos semelhantes acontecendo aqui? Já citou o do exterior, mas aqui no Brasil já algum estado, alguma cidade que utiliza de algum recurso semelhante de unificação? De unificação entre SAMU e bombeiro? E bombeiros. Tem alguns exemplos, eu não sei detalhá-los, mas temos no Paraná, que é um dos exemplos que deu mais certo dessa unificação. Tivemos no Rio de Janeiro, tivemos em alguns outros estados. Mas um exemplo bom a ser seguido é o do Paraná. Graças a Deus, Alagoas agora conta com esse suporte também, no fim das contas, né, doutor Manso? Porque é isso que importa, né? E quando o atendimento é feito dessa forma consociada, acaba tendo, como nós dissemos aqui, uma probabilidade de sucesso muito maior. Agora, a área da saúde, como muitas outras, mas principalmente a da saúde, é extremamente dinâmica, porque descobertas científicas, métodos são aperfeiçoados constantemente no final das contas. E o SAMU tem o privilégio de ter na própria estrutura um núcleo de educação permanente. O nome é bem sugestivo, né, e endossa o que nós acabamos de dizer, porque a atualização também do profissional que lida com o socorro, com a vida de alguém que está numa situação delicada, também precisa ser feita de forma constante. E o senhor hoje tem a felicidade de estar aí à frente dessa parte do SAMU, cuja sigla é NEP. Como é que tem sido essa experiência? Já passou antes? É a primeira vez? É meu segundo momento liderando o núcleo de ensino da educação permanente. E é como você disse, além da evolução da medicina, das novas descobertas, o profissional ele tem que ser capacitado, tanto para ser admitido, contratado para o serviço, ele tem que ser capacitado, e ele tem que ser reciclado. Ele tem que estar sempre sendo atualizado com informações, mesmo que não sejam tão atuais. Porque no dia a dia, começamos a nos acomodar normalmente, né? Usando como tem um termo que a pessoa utiliza aquele procedimento que ela costuma fazer, que nem sempre seria o mais adequado. É uma acomodação mesmo, né? E acaba travando naquilo que ela aprendeu, não evolui no fim das contas. Não evolui. Né? Então é previsto até em portaria ministerial
do Ministério da Saúde, que esses ensinamentos, esses treinamentos sejam executados ao admitir o profissional e, pelo menos, a cada 2 anos sejam reciclados, além de outros cursos, né, menor duração, para que haja sempre um treinamento naquele tipo de atendimento. Um exemplo, a expertise maior de retirada da vítima dentro de um carro preso em ferragem é com o bombeiro. Então, nós também fazemos o mesmo treinamento, só não usamos as mesmas ferramentas. Então, como não é nossa expertise, nós chamamos os colegas do bombeiro para que participem, né, nos dê esse treinamento, para que a gente consiga interagir de forma mais eficiente durante uma ocorrência dessa, dentre outros treinamentos. Então, são treinamentos que devem ser executados rotineiramente e tem treinamento que a gente pode simular. Vamos voltar a fazer. São os treinamentos simulados que ninguém do atendimento sabe que vai ser acionado para uma simulação. E quando ele chega no local, ele vai ser avaliado no sentido de que ele vai demonstrar como é o atendimento dele e nós, ao mesmo tempo, estamos sempre, durante um simulado, treinando as equipes. Então, os simulados vão voltar a ser rotina, né? Que a nossa determinação, a determinação da nossa coordenadora geral é que esses treinamentos retornem e a sociedade vai visualizar isso, nós vamos aparecer com placas sinalizando que aquela ocorrência não é uma ocorrência real, é uma ocorrência simulada e que é super importante as ocorrências simuladas para que todo mundo possa ser avaliado no sentido, não é no sentido de dar nota boa ou ruim, de saber onde podemos melhorar, como podemos crescer, o que é que nós precisamos de recursos, né? Que tipo de... Eu tenho uma solicitação, né? Que tipo de viatura nós precisamos introduzir, dentre essas que você citou, né? Nós precisamos de um tipo de viatura que o recurso chegue para apoiar essas ambulâncias. É a chamada viatura de interceptação rápida. Nós vamos entrar provavelmente com um pedido para que a gente consiga essa viatura, que facilita todo esse processo em ocorrências mais complexas. É uma viatura de perfil semelhante às ambulâncias que a gente já conhece? Não, é uma viatura menor, né? Tipo, pode ser uma picape, como pode ser uma SUV maior um pouco, para que os equipamentos possam ser deslocados mais rapidamente. A viatura ela tem um peso, uma altura maior, e ela não consegue trabalhar em velocidade com segurança. Ela pode perder o controle da estabilidade mesmo ali, né? Essas viaturas mais baixas, elas são planejadas para que o recurso chegue rapidamente, enquanto a ambulância já pode estar no local, precisando de mais recursos, como chegar até junto com a ambulância para aumentar a capacidade daquela ambulância de resolver aquela situação. Tanto recursos materiais como pessoal, uma equipe médica a mais chegando naquela ocorrência. Isso é extremamente importante, né? Já existe também, eu sempre gosto dessa comparação, existem já municípios, estados que utilizam esse tipo de recurso, o senhor acompanha, tem feito a diferença por lá também? No momento que eu passei na coordenação do SAMU, há mais de 10 anos, a gente teve uma viatura de interceptação rápida, era uma picape fechada, que nós fazíamos essa abordagem, né? Tanto de material como de pessoal chegando nas ocorrências. A mais, né? E é um exemplo em várias cidades, né? Aqui em vários estados, né? Recife, aqui do lado, temos a viatura de interceptação rápida. Temos em Sergipe, temos um exemplo que não é do SAMU, mas temos o exemplo de São Paulo, do GRAU, que é do Corpo de Bombeiros. Eles trabalham com muito mais viatura de interceptação rápida do que a necessidade de uma ambulância avançada. A viatura de interceptação rápida também tem essa vantagem. Eu mandei a unidade básica para uma ocorrência. A unidade chegou e disse, eu preciso de um médico no local. Essa equipe médica chega com equipamentos e transforma essa unidade básica em uma unidade avançada. Ela recebe os equipamentos, ela se adapta rapidamente, em vez de deslocar uma unidade avançada, que pode estar até em outra missão, eu posso suplementar aquela viatura e transformar ela numa viatura avançada. No final das contas, é
é um plus muito grande, né? Um grande upgrade que a gente faz não somente pela estrutura do veículo, mas pelo resultado que se dá ali no pronto atendimento, no final das contas, né, doutor Mansur? Agora, o senhor falou aí que teve por lá 10 anos, então é uma lacuna grande, por exemplo, só tomando aqui, por exemplo, esse lapso de tempo. Eu acho que o maior desafio para o senhor é se manter atualizado para poder dar essa contrapartida também para a instituição. A gente já citou aqui casos distintos, né, em que se faz necessário manter-se nessa condição, acompanhar o que está existindo ali, não só nas tendências e atualizações da área médica, mas até estruturais no final das contas, né? Porque existe essa interligação entre o que é humano e aquilo que vocês precisam de recursos técnicos, né? Exato. Como é que o senhor faz aí para poder, então, estar acompanhando tudo isso? Existem congressos nacionais do SAMU, são congressos na área médica mesmo, são adaptações feitas a partir dessa vivência técnica e prática? Temos os congressos nacionais do SAMU, regionais e nacionais, e fora do sistema SAMU, temos cursos, né, eu sou instrutor internacional de alguns cursos desses de urgência e emergência, tanto intra-hospitalar como pré-hospitalar, que esses cursos são cursos que estão sempre atualizados. A cada 4 anos temos novos livros, existem pesquisas em cima disso, e existem muitos instrutores, né, locais que também dão aula desses cursos que eu dou, e nós estamos sempre sendo obrigados a estar atualizados porque pertencemos a esse tipo de ensino. E temos também situações de trabalhos conhecendo outras realidades, né? O SAMU de Maceió, de Alagoas, vai visitar o SAMU, por exemplo, vamos usar aqui perto o exemplo, temos o nosso SAMU aqui de Pernambuco. Um intercâmbio, né? Um intercâmbio de conhecimento, de experiência e de vivência, né, que está dando certo. E a gente tende a não criar nada, a gente copia o que é bom, né? Hoje mesmo recebemos a visita do SAMU do Rio Grande do Norte. Nós já fomos lá também no Rio Grande do Norte conhecer a realidade deles. Então, essa integração também é uma forma de atualização, de estarmos atualizados. E apesar de sermos cidades próximas, como o senhor citou aqui, Maceió, Recife, a menos de 300 quilômetros, Maceió, Aracaju, numa distância aproximada, eu acredito que, mesmo tendo a sistemática idêntica ou semelhante, pelo menos, a particularidade local, geográfica, as características de trânsito, obrigam também o profissional a ter essa adaptação do modelo externo, né, que acaba se copiando ali. É necessário moldá-lo também a essas particularidades, né? Afinal de contas, vocês estão sempre no meio da rua, desafiando o trânsito, o tempo. Isso é feito também, doutor Mansur? É feito. A gente tem que guardar as realidades, né? Tem muita situação, por exemplo, que a gente não pode trazer para a nossa realidade, né? Situações de combate, por exemplo, que é muita realidade do Rio de Janeiro e outros estados. Mas nós fazemos esse intercâmbio, nós fazemos cursos semelhantes para que a gente possa aprender a como reagir em situações que é mais comum nesses outros estados. Por exemplo, eu falei a situação de combate, existe o curso de atendimento pré-hospitalar tático, né, em situações de combate, que muda bastante a nossa conduta numa situação dessa, porque ali, naquela situação, todos estamos em risco. A equipe médica, ela é muito alvo em situações, mesmo que não esteja havendo o combate, ela é muito alvo. Você já deve ter ouvido falar que em situações de agressão, o SAMU só vai se a polícia for. Perfeito. Além de não termos poder de polícia, o que é mais comum? O agressor está no local e não quer que aquela vítima seja socorrida. Então, graças a Deus, nunca mais aconteceu, mas nossas viaturas já levaram tiro, pedradas, né? Que a gente se afastasse, que a gente não atendesse aquela vítima. Então, o ideal é que o SAMU só se aproxime com a presença de uma autoridade policial. O mesmo acontece em determinados casos quando a polícia aciona o SAMU ou alguém aciona o SAMU e esse precisa convocar ali a presença da Polícia Militar em atendimentos de casos de surtos psicológicos, psiquiátricos, em que a pessoa ali precisa ser, por vezes, contida por estar ali sem a plena condição, né, das faculdades mentais, precisa ser contida e muitas vezes levada, recolhida por vocês, não é, doutor Mansur? Isso. O que precisa ser entendido
então, principalmente pela sociedade, é que o SAMU não pode pegar ninguém à força. A gente não tem essa autorização. E tudo do que se refere à segurança da população, de proteção à população, é a polícia. Então vai depender, tem situações que a polícia vai em apoio ao SAMU e tem situações que o SAMU vai em apoio à polícia. Tudo vai depender do que aquela cena está precisando. Se é uma cena de total insegurança, que tem pessoas armadas, pessoas agressivas, o SAMU ele é o apoio, né? A polícia ela vai ter que fazer um controle daquela situação, diminuir os riscos daquela situação para que a equipe do SAMU possa atuar. Doutor Mansur, parece que demora muito, mas a nossa meia hora, infelizmente, acabou. Falamos aqui sobre temas extremamente importantes, né, para que a sociedade possa compreender um pouco melhor a complexidade e a dinâmica do trabalho do SAMU, que é essencial para a garantia da vida, não somente das pessoas que sofrem um acidente, mas em situações clínicas e tantas outras que a gente passaria aqui uma semana conversando. Em nome dos alagoanos, agradeço não somente a presença do senhor, mas a todo o serviço prestado por bravos profissionais aí da área da saúde. Muito obrigado, viu? Ok, muito obrigado pela oportunidade, então. Em breve conversaremos de novo aqui, se Deus quiser, com o doutor Mansur, adora dar entrevistas. Ele vai estar aqui conosco novamente. Agradecemos ao suporte da assessoria e encerramos mais uma edição do programa Ponto de Vista. Nos acompanha lá no YouTube também, tá bom? Até a próxima!